Ele é o meu controlador de pragas preferido e tá cheio de coisa pra mostrar pra gente. Randy Baldresca. Randy Baldresca, obrigado por vir. Quando eu falei com você no Instinto Agora é Tarde, eu tinha elogiado o seu nome, porque é o nome mais legal do mundo, cara. Eu queria chamar... Se eu tivesse seu nome, eu ia obrigar as pessoas a me anunciarem sempre como Randy Baldresca! Por favor, Diguinho. It's time. Anuncia ele assim, vai. Eu não tenho um sotaque inglês bom. Acho melhor não, que eu vou passar vergonha. Você já passa vergonha com essa aparência horripilante, não é? Olha, a última vez que eu conversei com você, você tinha levado umas 500 caixas com coisas e não deu tempo de mostrar quase nada. É verdade. E eu falei, olha, quando eu tiver numa emissora mais legal, eu te chamo de volta. E tô aqui cumprindo minha promessa. Explica, pra quem não conhece, qual é o seu trabalho. Você é tipo o Chuck Norris das pragas, não é? Esse nome ficou, hein, Danilo? Da última nossa entrevista, esse nome ficou. Começaram a te pegou. chamar de Chuck Norris das Começaram a me pragas? chamar de Chuck Norris das pragas. Fui eu que batizei, eu quero meus royalties, hein, por favor. Eu quero agradecer a todos pela presença, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você de novo. Quero agradecer também vocês por terem vindo, muito obrigado. Obrigado por ter vindo também, Diguinho, obrigado. É um prazer. Eu sou biólogo, responsável técnico e eu faço um trabalho junto com a minha equipe de ecocontrole de pragas urbanas. Isso significa dizer que a gente controla os animais perniciosos que causam prejuízo a nós, seres humanos, tais como baratas, cupins, Mingau. formigas, mingaus, preservando as espécies endêmicas e fundamentais para a manutenção dos diversos ecossistemas que compõem o cenário urbano das grandes cidades. Então, dentre desses animais, a gente pode citar abelhas, marimbondos, cupins endêmicos, vespas, borboletas, minhocas. Tudo que é animal... Que não traz prejuízo a nós, seres humanos. Ok. Animal sinantrópico, é importante citar. Animal sinantrópico é todo animal que vive e convive no ambiente humano. Então, a gente é um animal que ele não é mais encontrado no seu habitat natural. É um animal que é encontrado apenas nas edificações humanas. Perfeito. A última vez que a gente conversou, eu me lembro que você tinha encontrado cupins no camarim lá da Band. E a gente até gravou você olhando cupim. Você encontrou algum cupim aqui, ou rato, ou coisa Não, pior? dessa vez você está isento dos cupins aqui no camarim. Fiz bem em mudar, então. Tá Fez bom. bem, fez Fiz bem. bem em mudar. Cupim não. Mas quem sabe outro qualquer tipo de animal, qualquer outra espécie perniciosa. Vem cá, hoje, eu me lembro que a última vez que a gente conversou também, eu fiquei bastante impressionado quando você falou sobre os escorpiões. O cenário que você me disse era parecido com o Planeta dos Macacos, mas em vez de macaco dominando o mundo, escorpiões. Tá com problema ainda, São Paulo. Danilo, vamos entrar um pouquinho mais com profundidade no assunto. Os escorpiões, nós temos duas espécies uma espécie sinantrópica, o Titius cerulatus, escorpião amarelo, e você tem o escorpião marrom, que é o Titius baense. O Titius baense, o escorpião marrom, ele é encontrado com facilidade no habitat. Então, em meio de telha, no meio de pedras. O escorpião amarelo, ele adquiriu o caráter sinantrópico, ou seja, ele passou a ocupar o ambiente do homem. Seja um trabalho, seja uma residência. E a gravidade desse animal é que ele é um dos escorpiões mais venenosos do mundo. Para vocês terem ideia, dependendo do último tempo de repasto desse aracnídeo, dependendo da quantidade de veneno inoculado e dependendo do local da ferroada, uma criança de até 2 anos de idade pode sucumbir, pode vir a apresentar o óbito, pode morrer. A principal fonte de alimento desses escorpiões são as periplanetas americanas, traduzindo as baratas de esgoto. Aquela barata cascuda, aquela barata voadora que ninguém gosta. A principal fonte de alimento do escorpião é esse tipo de barata. É a barata, ele come a barata. Ele come a barata. Toda vez que ele chega em casa, a barata da vizinha tá lá na cama dele e ele come a barata. E não só nós não podemos ter escorpiões na residência da gente, no nosso trabalho, como a gente também não deve ter a proliferação, a presença de periplaneta americano. Barata. Barata. Por quê? Devido aos riscos que esses insetos, de doenças, insetos transmitem. Só para a sua ideia, só para a sua ciência,
70% dos casos de asma brônquica em Nova York, a gente tem indício e tem dados, são transmitidos pelas baratas. Então, esses insetos, não só baratas, como aquela formiguinha do açúcar também, aquela formiguinha que pouca Eu gente... odeio essas formigas, tá cheia na minha casa. Eu vou tomar café, tem aquelas formiguinhas. No meu quarto, de onde sai aquilo? Eu moro no quarto andar, elas pegam o elevador, como elas chegam Se até você lá? limpar a casa, melhora, né? Você não limpa a casa, tem puta Aquela nojento. formiguinha... É uma praga, tá todo lugar. E ela tem uma grande proliferação, principalmente na cozinha, nos dormitórios. E o mais grave, Danilo, é que ela se alimenta de tudo que é orgânico. Então, ela é onívora. Animal onívoro é aquele que se alimenta de todo tipo de partícula orgânica, animais mortos, enfim. Como que eu acabo com essas formiguinhas na minha casa e... Por que tem tanto? Qual é o perigo? Tem um negócio, é sério, tem um negócio que vende aí numa loja, eu te falo. É uma espécie de um ladrilho com uma gelatina no meio. E não sei por que funciona. Você sabe por quê? Não? Esses inseticidas que são vendidos no supermercado, em casas de pesca, de casas de caça, pesca, dependendo do nível de infestação, Roger, você pode utilizar sem nenhum problema, você pode controlar o problema. Mas não é um veneno, eu acho. É Não, ele é um tipo de inseticida, um tipo de defensivo. É uma ratoeira pra formiga? Não, ele tem um sanduíche de geleia assim e ela não passa por ali, não sei por quê. Atrai, na verdade, aquela quantidade de formigas e faz efetivamente o controle. É uma isca com veneno pra formiga. Uma isca com veneno para formiga e que também tem o mesmo tipo de isca para barata, tem o mesmo tipo de isca luminosa, por exemplo, para insetos voadores. O álcool afasta a formiga também, o álcool? Não só o álcool, mas o sistema de limpeza, Cravo. quer dizer, de asepsia do determinado local onde essas formigas estão ocorrendo. A seleção natural funciona para as formigas do tipo, vai sobreviver as formigas que não são mais atraídas pela isca venenosa? Essa espécie de formiga, Tapinoma melanocephalum, Danilo, essa formiguinha louca, formiguinha fantástica, formiguinha que parece... Formiga anã. a formiguinha que Formiguinha quase... doceira. Parece um pozinho, na verdade. Um pó com patas que anda, boa definição. Ela é uma formiga exótica. Animal exótico é todo aquele que é introduzido num ambiente que não é o seu local de nascimento, de origem. Sem malícia. Então, ela se modificou, por isso que ela está vivendo na mesa da sua casa, na sala, na sua cozinha, porque o local da proliferação dessa formiga, de fato, não é a nossa cozinha, e sim o habitat, conforme eu disse. Porque não tem nem formigueiro lá em casa. Pois é, mas ela se ocupou, ela aproveitou uma situação, isso em épocas remotas, da mesma forma como chegou na nossa cidade, no nosso país, a questão dos roedores, a questão das baratas voadoras. Entendi. São animais exóticos que começam a ganhar essa importância nas vidas da gente, porque elas transmitem doença. Tem vários casos, inclusive... Desculpa, Tem- mas palmito atrai formiga? Pô, velho, pô, você interrompe pra falar isso, né? Ignora. Nem tem graça. Então, Então é essa a questão. A gente tem que manter o ambiente asséptico, limpo, o mais possível que a gente conseguir. E, de fato, como o Roger disse, os inseticidas domissanitários que são vendidos nos supermercados muitas vezes podem ser usados. Agora, dependendo do nível de infestação, a gente tem que eleger na casa da gente uma empresa séria, um biólogo acostumado a esse tipo de situação, para poder, de fato, chegar no objetivo que é o controle e jamais a erradicação. Esses animais se proliferam numa velocidade muito maior do que a gente pensa. Então, quer dizer, erradicar esses animais da nossa cidade é praticamente impossível, principalmente pelo fato de eles ocuparem um nicho há muitos anos, quer dizer, já estão totalmente adaptados, oferecendo o risco de transmitirem doenças para os nossos familiares, para os nossos colegas. Aquela enfim. formiguinha tão pequenininha transmite doença? Ela daquele carrega tamanho? no corpo tipos de bactérias patogênicas, da mesma forma como a barata. Haja vista que você pode encontrar numa barata até 70 tipos de organismos patogênicos causadores de doença. Que nojo. A gente tem informações, pessoal, até de que o organismo patogênico causador da lepra anda na barata. Quer dizer, a barata caminha com esses organismos. Você está dizendo que a barata tem lepra andando nela? Andando nela não, mas ela, se tiver contaminada, por que isso, né, Danilo? O ambiente que ela ocupa é contaminado, né? E agora, a gente tem sempre que levar em consideração que as baratas têm um papel ecológico nas grandes cidades. São elas que degradam todos os resíduos orgânicos, quer dizer, as fezes, comem os lixos. Então, elas são importantes numa cidade como São Paulo. Me veio um negócio na cabeça agora, pode mudar a letra. Toda vez que eu chego em casa, a lepra da vizinha tá na minha cama. Vem cá, e qual o problema com as abelhas hoje? Bom, Danilo, as abelhas hoje
fazem parte de um grupo de insetos chamados, denominados de insetos polinizadores, e não só as abelhas. Aí nesse grupo a gente pode incluir abelhas, marimbondos, vespas. Pessoal, isso que sirva de alerta essa entrevista, mais uma vez, a gente brinca bastante, mas esse assunto é muito sério. Hoje as abelhas estão desenvolvendo a CCD, Closed Colony Disaster. Que é isso? Significa dizer o seguinte: existem países hoje que não têm mais a ocorrência de abelhas. As abelhas Entraram em extinção. entraram em extinção. Nos Estados Unidos, hoje, você tem navios abelheiros sendo importados da Austrália, ou seja, abelhas sadias chegando da Estão Austrália. exportando abelha. Exportando abelhas. Por quê? Porque as abelhas são os insetos polinizadores que polinizam 80% de todos os alimentos que nós, seres humanos, utilizamos para sobrevivência. Você está me dizendo que se a abelha entrar em extinção, se elas, ou pelo menos diminuírem num número considerável, a gente passa fome? Possivelmente a gente vai passar fome. O porquê disso está acontecendo? A Colony Closed Disaster significa dizer o seguinte: o uso indiscriminado de inseticidas, piretroides, para o controle de pragas da lavoura. Então, é um tipo de inseticida chamados neonicotinoides. Esses inseticidas estão controlando a população de pragas da lavoura, mas estão afetando o sistema de navegação das abelhas. Agora, o mais curioso de tudo isso é que o trabalho que a gente desenvolve, porque a gente realiza um manejo dos insetos polinizadores, significa dizer que a gente tira as colmeias de abelhas das edificações, chama o especialista, ou seja, a pessoa acostumada a lidar com essas colmeias, e essas abelhas continuam vivas produzindo mel. E o mais importante disso é que as abelhas paulistanas, as colmeias de abelhas aqui de São Paulo, elas são imunes à CCD, elas não sofrem essa síndrome. Então, a variabilidade, a riqueza genética dessas abelhas é incalculável. Hoje, a comunidade científica mundial está pesquisando as abelhas aqui do Brasil, porque justamente as nossas abelhas que não sofrem esse tipo de doença. E é um problema já reconhecido se a abelha entrar em extinção e está entrando. Agora, eu achava que o problema da inseticida com a abelha é que a inseticida matava a abelha, mas se diz que não, que ela atrapalha a navegação da abelha. Veja, Danilo, ela desorienta a abelha, é isso? Desorienta a abelha. E isso é apenas uma das hipóteses que Não se sabe. Não se sabe, porque diversos trabalhos precisam ser concluídos para a gente chegar a diversas conclusões e poder afirmar isso com toda certeza. Você costuma salvar colmeias? Você costuma salvar abelhas de extinção? Exatamente. Eu queria alertar a todos os presentes, a todos os telespectadores que nos assistem nesse momento. Pessoal, se lidarem com uma situação, com a presença de colmeia, não só de abelhas, como eu disse, de vespas, de marimbondos, o que a gente deve fazer é, de fato, chamar uma pessoa acostumada a essa situação, porque essas abelhas precisam e devem ser preservadas. Porque a elas, além de, se você fizer qualquer tipo de mal, você matar, se você mexer não com muito cuidado, além de ser um crime ambiental, você vai estar fazendo com que as abelhas sofram mais uma síndrome, quer dizer, mais uma perda da sua colmeia, e por isso não podemos matar a abelha, em hipótese alguma. Vamos ver Randy Baldresca, o herói das abelhas. E você está vendo, ó, que cada vez que elas botam a cabeça e aprofunda na colmeia, elas estão sugando o mel, aquilo que ele falou. Ó. É um salvamento arriscado, não? Pessoal, essa colmeia estava a 10 metros de altura do chão, aproximadamente aí, na colmeia que a gente viu, aproximadamente entre 7, 8 e 14, 15 mil abelhas. E a gente não deve jamais mexer não só com abelhas, mas com vespas, com marimbondos, porque a gente corre risco de morte. Se tudo aquilo ali resolve para cima de você, você morre. Nossa, a gente tem que estar utilizando o equipamento adequado para poder trabalhar com as abelhas com segurança, Randy, senão com certeza. Vespa fabrica mel também? Não. A vespa, Roger, tanto vespas como marimbondos, e a gente vai poder mostrar aqui, agora que a gente for explorar ali, as vespas não produzem mel, mas elas fazem o trabalho de polinização numa escala menor. Então, por isso, também devem ser preservadas. E a gente tem notícia hoje de mais uma espécie de vespa chegando no Brasil.
É mais uma espécie, não é nem de vespa, é aquela mamangava, aquele bicho chamado, aquele bicho sei. preto chamado de 24 Um horas. abelhão grandão, assim. Um Por que chama besourão. 24 horas? Você morre? Não, porque a ferroada dele dói 24 horas. Ah, não é Então, que você morre, é menos. Achei E que era tem- tipo o Jack Bauer das abelhas. Vem cá, você trouxe algumas coisas aqui e vamos falar de cupim, né? É. A última vez... Você lembra dessa, né? Eu não gosto muito, não me causa uma impressão muito boa. A última vez o selvagem do Mingau acabou me dando um susto, que as pessoas replicam até hoje na internet e gostaria que as pessoas não ligassem. Vem cá, o que é isso aqui? Bom, essa daqui é uma... Tá, se você puder ficar aqui, pode ser melhor pra câmera. Essa ó. daqui é um vespeiro da Políbia paulista. Tem Não, vespa aqui ainda? não tem vespa mesmo, porque se tivesse eu já estava todo ferroado, Eu não né? pareço um cara da churrascaria? Picanha, cupim. Mas dá uma boa ideia, né? Ah, gostou? Então essa aqui é um vespeiro de Políbia paulista. É considerado o símbolo de São Paulo, porque é uma vespa super bonita. Ela E é a cor da poluição. ela tem a cor de São Paulo, né, na verdade. Tem a cor de São Paulo. Então, quer dizer, eu trouxe muito para ilustrar que, apesar de ser uma estrutura super frágil, ela é super bem construída. E ela resiste às intempéries do Pois meio. é. Então, quer dizer, quando as vespas constroem esse tipo de casulo, elas fazem de acordo com a temperatura, com sombra, de tal forma que elas ficam Que protegidas. material é esse? É saliva misturado com... Saliva de vespa? Saliva de vespa misturado com qualquer outro tipo que elas secretam para fazer essa casinha aqui. Não dá pra fazer uma casa com saliva humana, né? Ah, não dá, né? O primeiro ventania que der, a casa vai pro Mas chão. tem uns tubinhos que a gente vê às vezes assim, parece a geladeira da Vespa aquilo. Isso, perfeito. Ótima colocação, Eu Roger. nunca vi isso, hein? Esse tubinho que o Roger está falando são das melíponas, são as abelhas sem ferrão, Tetragonista angusta. Ela faz aquele tubinho, a abelha já tá aí. A abelha que não tem ferrão. Você já deve ter ouvido falar. Aquela abelha que gruda no cabelo, já viu? Ela é pequenininha. Não, mas eu achava que era piolho. Não, pô, é uma abelha. São as melíponas, as consideradas as abelhas sem ferrão, que também produzem mel, um mel riquíssimo, um valor energético muito alto. Essas abelhas- Mas pela quantidade de abelhas, elas por produzirem uma quantidade menor de mel, então elas têm uma Tentando importância tirar econômica aquilo da menor. parede, aí você vê que dentro tá cheio de bicho morto. Como se fosse... Essas abelhas devem ser... A Ai, dispensa, eu não tenho ferrão, então vou puxar seu cabelo. Ai, também, tá? Não, e elas enroscam no cabelo de tal forma que ela vem juntando que você tem que sair mesmo, porque causa um incômodo muito grande. Olha, a gente tem muita coisa aqui. Eu quero mostrar tudo hoje, mas a gente precisa... O que tem aqui? Vai, O que tem aranha, tem tudo. Nós temos aranha, nós temos a branca aqui. A branca é uma rata. Que a Ela gente- tá viva ou tá bêbada? Ela tá bêbada aqui, hein, Danilo? Ela tá absolutamente... Ela tá com o olho branco, o olho aberto, se você Ah, mas notar. aí me dá uma impressão. Vamos fazer assim, a gente vai pro intervalo, volta já e pra mostrar tudo isso aqui, quem sabe eu não como um pedacinho da branca, não é? Voltamos já. Estamos de volta com Randy Baldresca. Estamos falando sobre pragas urbanas, nos termos técnicos estamos falando sobre o quê? Cupins agora, a gente vai Cupins agora. Eu achei que havia um nome do tipo Cupanicéfalos, sei lá, é cupim mesmo. Coptotermes gestroy. Pessoal, existem 2.800 espécies de cupim descritas pela biologia no mundo todo. Apenas 250 espécies são consideradas pragas urbanas. A gente está na época da primavera. A água da chuva que cai em São Paulo, na época da primavera-verão, são através dos canais formados pelos cupins endêmicos que a água da chuva atinge as árvores de todos os parques brasileiros. Mas nesse caso eu estou falando dos cupins endêmicos, dos cupins naturais do Brasil. Aqui a gente tem exemplos de cupins exóticos. Isso aqui é um cupim? Isso aqui é um ninho de cupim. Esse aqui, conforme você brincou Eu comigo... sabia que só tinha gênios aqui hoje, desculpa. Esse aqui é um ninho de Coptotermes gestroy. Hoje considerado a espécie de cupim que mais devasta as cidades, e São Paulo é uma cidade que tem um problema sério com essa espécie. Isso aqui então é como se fosse uma base nazista de cupim. Uma base nazista de cupim, ótima definição. Gostou dessa? Gostei. Ah, cadê os gênios agora? Hã? Não, e aí uma base nazista antigamente, uma base americana atual. Ok, isso aqui é o quê? Aqui é uma mala absolutamente devastada, infestada por cupim. Se a Isso aqui câmera é uma puder mala? mostrar, aqui dentro a gente tem roupa que foi comida
pela ação dos cupins. Roupa? Mas o cara também tá vendo... O cara fez uma mala, chegou e falou, tem uns cupim comendo minha mala. Eu não vou nem desfazer. Deixa aí. Tem roupa dentro? Não, na verdade, como a gente chegou nesse resultado? Todo mundo deve ter percebido, a gente está entrando agora na época da primavera. Aqueles bichinhos da luz que a gente vê em volta das luzes são... Pode, fica à vontade. Não tem cupim aqui são ainda? siriris. Os siriris são os insetos formadores de novos ninhos, são os reprodutores dos cupins. Então, como que foi formado esse tipo de infestação? Um casalzinho de siriri entrou pelo armário embutido, o macho... Só precisa de um casalzinho. Um casalzinho entra no armário Desse embutido, tamanho. pequenininho, o macho perde as asas, a fêmea perde as asas. Onde tem macho e fêmea, eles... Fazem coito. Tique-tique. Tique-tique. Faz tique-tique. E aí, pessoal, eles vão se alimentando daquele material celulósico que está dentro desse armário. Então, a gente tem essa mala com roupa dentro. Eu cresci aprendendo que cupim come madeira. Isso. Mas isso aqui é couro, não é madeira? É, mas tem a base de celulose. É o tal negócio, Danilo, a gente está viajando na mata. Cai o nosso helicóptero. Ou não, o helicóptero é muito chique. Cai o nosso carro lá, Você vai morrer de fome no meio do mato? Não vai. Vai. Você vai comer o que tiver, não vai? Ou não, ou a gente vai morrer de fome. É a mesma coisa os cupins. Na falta da madeira, que é o principal alimento dele, o mais preferido, o que ele mais gosta, na falta da madeira, couro, ele se roupa, alimenta tecido. do material base celulósica. Então, couro, roupa, enfim. O cupim é igual aqueles caras uruguaios que caíram nos Andes. Perfeito. Ok. Exato. Aquele lá que foi lá Acertei de novo. e cortou... E cortou a bunda. Obrigado. Cortou a- Acho que eu mereço aplausos. Obrigado, não precisava. Isso aqui o que é? Aqui, muita gente me questiona, mas o cupim, a peroba é uma madeira muito dura, a peroba rosa é uma madeira à prova de cupim. Aqui na minha mão, uma peça de peroba rosa. Óbvio que ela estava próxima de uma infestação severa, maciça de cupim. Então a gente pode notar... Mas ainda assim sobrou bastante, hein? Sobrou, mas olha o tipo de estrago. Quer dizer, se ele fez esse tipo de estrago na peça de peroba, o que dirá se essa madeira fosse MDF ou aglomerado? Quanto tempo para devorarem? Olha, varia, Danilo. Na verdade, essa peça aqui, aproximadamente aí por volta de 7 meses, nem um ano ele consegue fazer esse tipo de estrago. Essa peça aqui era o quê? Isso aí era uma árvore ou era um... Não, isso aqui é uma peça de um dormente de estrada de ferro, muito próximo, dormente de estrada de ferro, de uma estrada de ferro no Dormente interior de São ferro Paulo. é aquele... É aquele que fica no chão. O trilho, É. madeira. E aí a gente extraiu um isso? ninho de cupim e aí a gente pegou esse material aí. E aqui, se a gente notar, ó, Cacete. além da peça de peroba, isso aqui é uma máquina fotográfica do tempo da minha vovó, né? E a gente pode notar que como dos Andes, dos uruguaios lá, no caso dos Andes, ele não tem material celulose, mas a gente pode notar que ele forrageou, ele buscou o alimento até no metal. Ele começou a comer aço. Ele tentou, ele forrageou, ele buscou alimento, mas não conseguiu se alimentar de fato. Da mesma forma como o rádio, né? O rádio é a mesma coisa, o rádio é metal, o que é de couro ele conseguiu devastar, se alimentar, e o que não é, ele faz esse resíduo aqui. Que o Mas resultado... ele tá comendo aço ou o tratamento que o aço recebe? Não. Na verdade, ele está tentando comer, ele passou pelo aço para chegar na fonte de alimento dele aqui, que no caso foi o couro. Vamos tirar uma selfie? Selfie no Danilo com o material comido para os cupins. Legal. Vem cá. O que é isso aí? Esse aqui é um blazer. Olha aí, pessoal, Que blazer. elegante. Olha lá, o cupim comeu o blazer, absolutamente tudo. Aqui tem um pedaço do cabide, ó, a gente pode notar, ó. Né? O Aí, pessoal ó. é porco Ó, também. ó. Não, não é. O cupim tá comendo meu cabide. Danilo, eu vou deixar comer o você blazer sabe- também. você sabe Daqui que- um ano eu volto. Diferentemente. Ele nem tirou do cabide o blazer? Diferentemente daquilo que a gente estava falando, os cupins não transmitem doença. Os cupins, eles causam um prejuízo financeiro, um prejuízo na estrutura da sua casa, na sua roupa, no seu material. Uma tese de doutorado, por exemplo. Ó, Isso aí é cupim. ele comeu absolutamente tudo. Sorte que a doutora da USP tinha os dados em disquete, então por isso ela não perdeu. Mas assim, no que diz respeito a doenças, os cupins não transmitem nenhum tipo de Ok, doença. mas isso- Diferentemente dos outros insetos que a gente Isso aqui, já falou. isso aqui já me dá uma impressão. Já não gosto de nada que tem aqui, entendeu? Isso aqui tem um rato, o escorpião. Olha o Kaiser. Você não Que gosta é do isso? Kaiser? Do Não, morcego? não precisa. Não quer que eu possa pegar? Ó.
Esse aqui, ó, é uma espécie de morcego que a gente precisa e deve preservar também, ó. Aqui, como sempre eu digo, né, Danilo? Essa água que banha o animal é formol, então, E você portanto... põe a mão no morcego? É totalmente asséptico, a gente pode mostrar Ei! ele aqui, ó. Ei, Ó. cadê? Ó, Segura. Danilo. Aham. Peraí. Olha lá, é o Batman, olha lá. Aham, não, demais. Segura. A coisa mais perigosa do morcego é a mordida? Olha, ótima pergunta. Aliás, Obrigado, não. bom. Picanha. Aliás, eu posso afirmar que, olha, esse apresentador tá de parabéns. Faz cada pergunta, você, eu Obrigado, adoro vir hein? aqui. Você Obrigado. realmente você é um cara perspicaz. Obrigado. Suas perguntas são muito atuais e muito importantes. Obrigado. Então, voltando, qual o problema que o morcego pode oferecer? Pessoal, se o morcego estiver no chão, se o morcego estiver caído de uma edificação, a gente fala para jamais mexer com esse animal. Por quê? Apesar de ele não transmitir doença, um morcego estressado, um morcego machucado, uma mordida desse animal, quando ele fica estressado, ele pode transmitir a raiva. Então, um animal estressado, ele vem, numa mordida, pode transmitir a raiva. Então, por um cachorro, para uma criança, para um ser humano. Então, a gente não deve mexer com esses animais. E eu nem quero mexer Outra com o morcego. doença que esses animais transmitem, e agora, recentemente, eu tive um caso na empresa que foi muito grave. Nas fezes do Molossus molossus, nas fezes do Artibeus lituratus, que estão espécies de morcegos que vivem e convivem nas grandes bosta do cidades, morcego. Na bosta do morcego, se proliferam o Histoplasma capsulatum. Vamos traduzir, os fungos causadores da histoplasmose. Danilo, uma doença gravíssima, que se você ficar doente, você vai desenvolver os sintomas daqui 6 meses, 7 meses, 8 meses. E poucas pessoas sabem disso. Você tá me dizendo que a bosta do morcego é mais perigosa do que a própria mordida, às vezes? Perfeito, exatamente. E o que é pior, geralmente forro de casa, forro de telhado, se tiver morcego, pessoal, jamais adentrar o ambiente sem estar utilizando o quê? EPI, Equipamento de Proteção Individual. Por que o Batman não chega? Coringa, seu puto! Caguei na tua cara, morre! Vai ser muito melhor. Ele ia acabar transmitindo também. Morra, pinguim, morra! E da mesma forma que o morcego transmite as doenças, da mesma forma a gente pode dizer dos pombos também. Que apesar de não ter nenhum animal aqui exposto, porque é um animal protegido, e também que não caiu na grade do RAND para estar mostrando, mas da mesma forma como as fezes do morcego transmitem doenças, as fezes dos pombos também transmitem. O que é isso aqui? Esse aqui é o Cryptothermis brevis. É o bicho-pau? Porque Esse eu tô aqui vendo é o rato, aranha... Cupim de madeira seca. Ah. Esse aqui é aquele que faz aquele pozinho. Quer ver? Abre a mão aí, deixa eu te mostrar. Vou te jogar na sua mão um cocô de cupim, quer? Olha lá, ó, vamos lá. Ó. Nada mais é, não tem cheiro, nada, é madeira, olha lá. Ah. Ó. Olha lá que legal, ó. Isso Olha aí que tá na sua legal, mão. bosta. Isso aí. Não, bosta de cupim, pô. Bosta de cupim. Quando esse resíduo aqui for uma bolinha, você pode notar, ó, faz assim comigo, ó. Faz assim, ó, pega assim, ó, você vai ver que é uma bolinha, ó, como se fosse um grãozinho de areia, ó. Quando ele faz esse resíduozinho, uma bolinha, aí você denomina cupim de madeira seca, Cryptothermis brevis. Se esse pozinho for um talco, um exemplo, vamos comparar a areia de Itanhaém à areia de Ubatuba. Se for um talco, aí não é cupim, pessoal, aí é broca de madeira, é um lictídeo, um anobídeo, um besourinho superficial. E é muito mais fácil de você controlar. Agora, se for esse grânulo, essa bolinha, que você pode ver que não tem cheiro, ó, não tem nada, é super limpo. E olha, um dado, hein? Sabe quem estudam os cupins hoje, no mundo? A NASA. Ah, é? Por quê? Porque, apesar desses animais, desses insetos sinantrópicos, fazerem um ninho a 30, 40 metros de profundidade no solo, dentro do cupinzeiro você não tem a proliferação de fungo. Isso é uma incógnita para a comunidade científica mundial. Por quê? Onde você tem escuridão e umidade, você tem proliferação de fungo. E na comunidade dos cupins, esse fato não ocorre. Isso aqui, então, é de cupim? Isso aqui é o cupim de madeira seca. Se o Pinóquio, pra ficar doidão, quiser cheirar uma carreira desse pó aqui, vai precisar de nariz de platina, não vai?
Ah, vai funcionar. Vai precisar de nariz de platina. Vai funcionar. Isso aqui é madeira? Cupim caga madeira? É, então, na verdade, ele se alimenta de madeira e ele defeca a madeira. Então, é um animal... Só quer dizer que eu como bosta, porque... eu defeco, né? Formiga? Aqui, ó, todo mundo já deve ter oportunidade de ter visto. Os cupins praga, os cupins exóticos, conforme eu disse, os cupins exóticos são considerados pragas. Os cupins endêmicos não são considerados pragas. Então aqui a gente pode notar, apesar de você achar que é uma formiga, aqui você tem os cupins endêmicos, cupins brasileiros. Olha o tamanho do soldado. Então o soldado, ele é super grande. Isso aqui é um cupim? É um cupim. São... Ah, esse é o cupim do desenho animado que faz assim, ó. Ele é aquele Mas cupim... eu nunca vi um cupim desse tamanho. É, então, já deve ter visto. Aquele cupinzeiro que tem no interior, sabe? O cupim do pica-pau, tá vendo? É, ó? olha lá. Não sei se dá pra ver a boquinha dele aí, ó. O soldado, olha lá, um par de vendo? mandíbulas dele, né? Esse é o do pica-pau. É, do na desenho. verdade, ele tem um par de mandíbulas que serve para fazer a defesa da colônia. Quantas colônias tem um desse aqui? Ah, são milhares de Na soldados. verdade, quantos É. desses tem numa colônia? Ah, são milhares, porque assim, os cupins são os chamados insetos coloniais, organizados em sociedade. Então você tem os reis e as rainhas, você tem os soldados, operários e reprodutores. Isso aqui é ovo de urubu? Esse aqui é o ovo lá que a... A gente comeu. É. Quando a última vez a gente falou. A gente não, você. Ah, não, você não, né? A Juliana A comeu. Juliana. A A gente Juliana, você fez. comeu, né, Juliana? Você Comi. gostou? É diferente. Isso aqui é um ovo de urubu. Isso. Que a última vez que eu conversei com... Depois vocês procuram no YouTube aí, que a entrevista também foi bem legal. A última vez que eu conversei com ele, a gente pegou um ovo de urubu que ele trouxe, fritou e comeu. Uma delícia. Randy, o que você faz? Qual é o seu serviço? Então, a gente realiza o ecocontrole de pragas urbanas. Eu tenho uma equipe maravilhosa, uma equipe de ponta. A gente controla esses tipos de animais. Óbvio que com todo cuidado, com toda precaução, preservando as espécies que têm de ser preservadas. E uma coisa muito importante do nosso trabalho, pessoal, é a gente evitar a proliferação de doenças. Então, sempre eu aconselho as residências, as edificações, deixarem essa questão na mão de pessoas preparadas e acostumadas a lidar com esse tipo de situação. Perfeito. Qual que é o contato? O contato é 2925-5047. É a Biópolis, Ecocontrole de Pragas Urbanas. Eu tenho uma impressão olhando esse rato, olha. Você me permite falar um pouquinho dela? Ah. Da branca? Pessoal, a branca O mingau gosta da branca, né? é uma das 3 espécies de roedores que assolam cidades do mundo inteiro. É chamado ratos novérgicos. Esse animal foi coletado dentro de uma residência, dentro de um apartamento, num prédio super bem localizado, num bairro super nobre de São Paulo. Esse animal tem que ser manuseado com... Aliás, não deve ser manuseado, pois mas é. se for qualquer ocorrência, também deixar na mão de quem entende, de quem conhece. Por quê? Se você não tomar cuidado, esse animal transmite a leptospirose. Esse animal carrega no corpo a Xenopsis laqueopsis. A Xenopsis laqueopsis é a pulga do rato. A pulga do rato, em épocas remotas, foi a responsável por quase dizimar a população humana, transmitindo o quê? A peste bubônica. Então, é um animal que existe há milhões de anos, que está totalmente adaptado nas cidades e que vem aumentando a sua proliferação em São Paulo. A título de curiosidade, também animais coloniais, organizados em sociedade. Geralmente você tem um macho adulto dentro da colônia. Na colônia você tem variando entre 3 e 5 fêmeas. Cada fêmea fica prenha entre 4 e 6 vezes por ano. Em cada postura entre 30 e 50 filhotes. Então, imagine, se você tiver um ambiente que você tem água, abrigo e alimento para 200 ratos, e você tem o nascimento de uma colônia de 500 roedores, os 200 mais bem preparados, ou seja, aqueles que tiverem totalmente adaptados, vamos lembrar de Darwin, vão sobreviver. Os 300 que sobrarem vão servir de comida, portanto, esses animais são canibais. Eles mesmos realizam o seu Mas autocontrole. é asqueroso, dá má impressão. Ah, mas ela é linda, vai, Danilo. Não. Olha só. Eu vou levar aqui na plateia. Não, olha Quem quer só, ela rato? é bonita.
Ela tá com o pelo sedoso. Alguém quem tem nojo? Você? Agora eu posso jogar pra elas um rato? Pode. Eu falo que ela é linda, eu sou suspeito de falar que eu sou biólogo, mas olha só o pelo dela, olha. Olha. Olha o olho dela, E olha, parece um demônio satânico olha do só. inferno. E esses animais, eles são totalmente ou quase cegos, tem apenas 10% da visão. Pergunto pra você, lá no esgoto, na galeria, tem luz? Não. Então ele precisa do olho? Ele precisa da visão? Não. Como que ele se localiza no meio ambiente? Através das vibriças, que são os bigodes. Eu pergunto pra você, Danilo, você tem que andar em linha reta até o fim ali, até a entrada por onde, até a entrada do estúdio. Sem olhar? Sem olhar. Você vai conseguir andar em linha reta? Vamos lá. Já tá tudo torto. Agora, vai lá, olha lá, olha lá. Não dá. Vai na Agora- fé, vai correndo. Agora, por quê? Agora anda em linha reta encostado numa parede. Você consegue. Então sempre... Isso. Entendi. Então sempre, quando você vê infestação, quando você percebe infestação de roedor, sempre ele vai estar andando pelos cantos. Jamais um rato vai cruzar um salão. Por quê? Ele é absolutamente... A visão é um sentido pouco importante na sobrevivência desses animais. Ok, Randy, muito obrigado por ter vindo. Salve as abelhas, não alimente os ratos nem as baratas. Voltamos já já, obrigado. Valeu.